Olá, bom dia, boa tarde ou também boa noite. Eu sou o Everton Louva-a-Deus e esse é o vídeo 20 da série Ecos e Reflexões. Essa série está acontecendo em decorrência da minha participação no mês de outubro de 2020 no evento online Inktober, que consiste em ilustrações diárias tal, e como o meu foco é em passar informações tal a respeito da minha arte tal, passar mensagens, essa série nasceu para estar passando para vocês que me acompanham alguns detalhes técnicos, assim, algumas percepções que eu tive, algumas experiências que eu passei ao produzir aquele conteúdo e o que ele está fazendo agora na hora de transformar em vídeo, porque tem muita coisa que eu estou revisitando, tem coisa que eu estou entendendo mais agora quando eu falo a respeito um pouco mais, me aprofundei um pouco mais, e é isso aí. Esse é o vídeo 20. No dia 20 o tema foi coral. Eu deixei um questionamento que era: já usou filtro hoje? E o texto base para isso foi Provérbios 4, versículo 23, que diz: acima de tudo guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E essa aqui é a buzina que não me deixa gravar o vídeo. Se eu pôr ela no chão, ela vai ficar miando, então tem que ser com ela aqui, ó, fazendo carinho nela, senão não vai. Então, já com uma mão aqui só. A arte do dia 20 foi essa aqui. Peraí que tá pegando aqui a câmera. Ai, peraí. Vou aproximar, aí eu vou afastando pra vocês entenderem. Pra sair dessa marcação da câmera aqui. Conseguindo ver? Começando explicando quem é essa pessoa. Esse aqui é o professor José Ricardo, vulgo JR. Ele foi um professor que eu tive na ETEC quando eu estava cursando comunicação visual. A matéria dele estava relacionada à propaganda e publicidade. E eu estive, durante a série eu estive fazendo alguns professores. Você pode ver nos vídeos anteriores, vai estar aparecendo a Rita, vai estar aparecendo a professora Alexandra, a professora Isaura, tal. Então eu vou explicando as matérias tal e por que eu escolhi. Quando eu escolhi o professor JR, que eu tive essa ideia dessa estampa de coral na blusa, foi porque quando a gente entrava em férias, ele tinha umas férias muito loucas, porque ele ia para a Europa tal. Então quando ele voltou de uma dessas férias que eu acompanhei, ele voltou todo estiloso tal, com as tendências, tipo, depois que ele chegou, começou a pipocar as roupas aqui. Assim, aí eu, caramba, mano, JR trouxe a tendência da Europa tal, e ela chegou, tipo, junto com ele, né? Mas ele foi a primeira pessoa que eu vi usando, né? Tipo, aqueles tênis, parece uma meia, sabe? Que Balenciaga. Aí, tipo, quando ele foi o primeiro que eu vi usando, e depois eu comecei a ver as pessoas usando assim, tal. Aí eu pensei, eu imaginei que ele seria uma pessoa que usaria uma estampa assim, né? Tipo, de boa, sem medo nenhum de sei lá, de estar passando vergonha, tal. Então, um primeiro motivo de eu ter escolhido ele foi essa questão da moda. Mas também por conta dessa matéria dele, essa propaganda, né? Então, aí veio casando a propaganda com o coral. Aí o coral ele entra nessa situação que eu acabei de falar alguns segundos atrás, sobre coisas que eu visitei e entendi mais. Por exemplo, o próprio Recife de Corais. Eu estive assistindo um documentário e, nossa, foram 46 minutos ótimos, mano. Você não perde nada, você só enriquece. A pergunta foi: você já usou o filtro hoje? Aí o texto vai dizer lá no verso 23.
Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui, nesse provérbio... Ai, deixa eu ficar com ela aqui já, né? Pra não... Salomão, ele está reproduzindo um conselho que ele recebeu do seu pai. Então, todos os versos desse capítulo 4 são esses conselhos do pai dele. E esse acima de tudo guarde seu coração é tipo o conselho principal assim da lista aqui, que o pai dele passou para ele. Eu fiz uma pesquisa aqui acerca do Recife de Coral, uma ficha técnica básica, né? Então vamos lá. Primeiro, eu não sabia que o coral não era aquela estrutura em si, mas o que está dentro da estrutura, que é chamado pólipo de coral, que é uma criatura marinha que forma o coral, né? Então, tipo, aqueles galhos que a gente vê, ele é constituído por corais. Logo, e é uma colônia gigantesca, porque um daqueles galinhos só pode ter até 25 mil pólipos, né? E o mais louco é que eles são descendentes de um único também. Tipo, chega um primeiro e esse primeiro multiplica todos os 24.999 restantes. Dentro do pólipo existem minúsculas plantas chamadas de algas que, ao realizarem fotossíntese, alimentam o coral. Mas essa alga não é parasita. Então eles trabalham como se fosse uma simbiose, né? Onde dois seres coexistem no mesmo lugar e um vai alimentando o outro, né? E os dois vão trabalhando em conjunto, né? Vamos dizer. Para viver, o coral necessita de uma temperatura acima de 25 graus Celsius. No documentário a gente estava vendo sobre a barreira de corais que tem na Austrália, que também tem a marca de ser o maior recife de corais do planeta, dando para ser visto fora do espaço. Os caras mostram uma imagem lá do espaço e vê a barreira. O Recife ele tem algumas funções, não é mais de uma, né? Uma que eles destacaram lá é que ele protege a costa, então tipo ele impede que o mar avance, né? Com as ondas fortes, com os ventos e tal, e chegue a causar algum desastre para a costa. Sua principal função assim, ela é suporte e abrigo para as criaturas marinhas que vivem nele. Então tem algumas que se alimentam nele, tem umas que se guardam nele, né, se protegem. E a estrutura dele pode ser como o material que forma nossas unhas ou o calcário, né, como os nossos ossos, cálcio, né. E tipo, para fechar, toda a estrutura dele é resultado de um ciclo, onde se nasce, vive e morre. E quem morre se torna a base para a próxima geração. Então, falando sobre essa barreira que tinha lá que tem na Austrália, eles estavam falando sobre um acontecimento que vem acontecendo ao longo dos milhares de anos e tal, que houve-se elevações de água, então tem parte dele que está morto por causa dessa questão da necessidade de temperatura, né? Que aí o mar subiu mais o nível, então ele ficou mais fundo, então a luz do sol não chega lá embaixo, então fica frio e ele morre. Mas o que eu achei louco também é que assim, às vezes a gente vê ele como se fosse uma montanha. E essa montanha é esse resultado do que foi dito ali. Onde vem um pólipo, começa a formar uma colônia de coral, aí faz aquele galinho e tal, aí multiplica. Aí morreu. Aí vem o próximo e vai se construindo por cima. Aí vai formando aquela montanha. Então toda aquela montanha em algum momento já foi um coral.
é porque a partir do momento que ele morreu, ele se calcificou mais, né? Se tornou base para a próxima. Aí, voltando aqui para o texto de Provérbios, eu vou estar lendo aqui alguns versos que eles são autoexplicativos, né? Do 1 ao 10. Então, eu não vou precisar falar muito, porque você vai conseguir entender que se a gente pega a nossa vida e aprende com essa sabedoria que existe na natureza, a gente vai longe. Por isso dessa estampa do coral, da gente vestir-se dessa sabedoria. O provérbio vai iniciar assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, até... Peraí. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter a sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Aí ele continua, né, dando mais instruções assim, que você pode conferir. E fecha com essa no verso 23, né, que ele vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você já usou o filtro hoje? Que a nossa roupa, que as nossas vestes, elas sejam constituídas dessa sabedoria que nasceu não de mim, mas veio sendo passada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, nessa questão de que nenhum de nós consegue coexistir sozinhos por nós mesmos. Nós precisamos de uma base, e essa base ela só pode ter vindo antes. Então, que eu e você a gente se apegue à humildade para vestir-se dos ensinamentos dos antigos. Claro que existe muita coisa que com o tempo foi sendo alterada, então o filtro serve para isso, para que você retire o que é bom, avalie julgue todas as coisas e retenha para você o que é bom. E certamente, se essa instrução vem da parte de Deus, se ela vem da palavra de Deus, não tem como dar ruim, não tem como seu fim ser triste. O provérbio já disse, falou de diversos benefícios daquele que ouve a instrução do Pai, daquele que guarda essa instrução. E não existe Pai maior do que Deus, porque Ele é lá Pai de todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e isso lhe dá o poder de ser feito Filho de Deus. Beleza? Esse foi Ecos e Reflexões 20. Se você quiser, pode estar deixando o seu like aí, curtindo, compartilhando. Se isso fez diferença para sua vida, leve para outros. Chega lá no Instagram, segue nós lá também. Ontem eu estive iniciando
a minha participação no Agostinta, que é outro evento assim semelhante ao Inktober, só que são menos temas, mas durante aí, esse mês de agosto aí a gente vai estar trabalhando. Então lá você pode se servir lá das mensagens, tal, pode receber aquilo que você acha que é bom para você, lançar fora o que você acha que não serve. E é isso aí, tamo junto. Meu muito obrigado. Deus te abençoe. E essa, ó, buzina, dá um tchau aí, buzina. Quer não? Quer não. Só quer carinho, só quer carinho, só quer receber, não quer dar nada não.